galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje, no 18º programa, nós vamos falar sobre o mercado da bola no futebol carioca. Mas antes o Thiago vai anunciar nossas redes sociais. Fala aí, pessoal. Então, todo mundo se inscrevendo no canal, no Instagram e no YouTube, @canal Volume de Jogo. E também no TikTok, volume.d.jogo. Pode começar, Júlio. Hoje, pessoal, nós estamos recebendo o setorista Transamérica, Rodrigo Brandão. Tudo bom, Brandão? Tudo bom, Júlio? Um abraço para você, pro Thiago, para a galera do Volume de Jogo. Prazer estar aqui com vocês, cara. Depois de algumas desmarcações, né? Ali, alguns compromissos que eu precisei cumprir, mas agora estamos aqui, firmes e fortes. Mas tá tudo certo. Feliz ano novo, pessoal. Ô, Brandão, explica pra gente, um time que foi campeão de 2 campeonatos, não tem nem um mês, chega agora, não tem técnico, não tem reforços. Pois é, Júlio, é uma situação que vem deixando o torcedor do Botafogo bem preocupado, né? O Arthur Jorge deixou o clube, já estamos na segunda rodada do Campeonato Carioca e o clube, né, ainda não anunciou o novo treinador. Isso tendo em vista que o mês de fevereiro vai ser muito importante para o Botafogo, porque são 2 títulos a serem disputados. Então, isso gera uma preocupação no torcedor, uma preocupação compreensível. E o Textor continua naquela, né, de ir com calma e sem pressa para contratar corretamente, para não acontecer o que aconteceu com o Thiago Nunes, o que aconteceu com o Bruno Lage. Então, ele está usando da mesma técnica, digamos assim, da calma para contratar o treinador correto, sem pressa. Só que essa pressa para o torcedor não funciona muito bem, né? O torcedor quer pressa, quer essa pressa, quer um time montado desde o início, né? Uma equipe preparada para poder disputar os títulos que estão por vir. E o elenco estava ameaçando não se representar ontem, né? E o que ele falou pro pessoal, assim, numa reunião que convenceu eles a... Aí é que tá, esse é o ponto que tá todo mundo querendo saber, né? Pelo visto, deu certo a conversa, né? Os jogadores já se reapresentaram hoje novamente, né? Estão nesse período aí de avaliações, de testes. Parece que houve um acordo, né? Eu não tenho como confirmar isso ainda, mas o acordo parece que aconteceu, essa conversa foi produtiva. Mas quando jogar o time titular, o técnico vai ser quem? Vai ser esse do Sub-20 de ontem, o que tá jogando pro Carioca? Também é uma outra dúvida. Eu creio que sim, né? Porque o Carlos Leiria é o único treinador capaz de poder assumir o time para esses campeonatos, esses títulos que estão por vir. E ontem mesmo na coletiva, né, depois do jogo contra a Portuguesa, ele falou que treinador de futebol precisa estar preparado, dando a entender de que realmente ele deve comandar o time se até lá o Botafogo não contratar o treinador. E esses zagueiros já aí que eles contrataram do Santos? Parece que deram um dinheiro, ainda envolveram o Tiquinho Soares, né? Isso. Você gostou dessa transação? O garoto Júlio, joga essa bola toda mesmo? Rapaz, sinceramente, eu não acompanhei nenhum jogo do Jair. Sim. Mas, pelo que a gente acompanha pela imprensa, né, cara? É um jogador promissor, 19 anos, é o tipo de contratação que o Botafogo corre atrás. Jogadores jovens, promissores e que possa render futuramente, financeiramente. Então, assim, eu confio muito no departamento de scouts do Botafogo, já demonstrou em diversas oportunidades que é competente. Agora, o que me pega é a inclusão do Tiquinho Soares na negociação. É o que eu ia perguntar. Cara, abrir mão do centroavante, né? Abrir mão do centroavante hoje em dia da quase torcida. Nenhum time tem, né? O Botafogo hoje, com carências de treino de atacantes, né, de centroavantes, Tiquinho saindo, já não tem o Luiz Henrique, já não tem o Almada, que também é um jogador de frente, está prestes a perder o Júnior Santos. Cara, o Botafogo vai ter que repor muito bem, mas eu não gostei muito dessa saída do Tiquinho, não, cara. E a contratação do Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense, já está firme mesmo? Tá quase. Diria que está ali os 90% para confirmar e vai ser uma baita contratação. O Léo Link é um grande goleiro, para substituir o Gatito é uma posição que o Botafogo precisa, né? Tem o Raul aí que está jogando Carioca, mas não diria que seria um goleiro à altura do Gatito. Mas ele é o que? Da base, esse Raul? O Raul não, o Raul veio do São José, se não me engano, me falha a memória. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Ele foi contratado no meio da temporada passada. Chegou, também um goleiro promissor,
mas que ainda não teve oportunidade, né? Tá tendo agora no Carioca, mas eu acho que o Léo Link, ele é um goleiro que pode substituir bem ali o Gatito. E o Júnior Santos, será que sai mesmo para o Atlético Mineiro? Eu tô achando que sai, Júlio. Tô achando que sai porque o Botafogo tá pedindo 8 milhões de dólares pelo Júnior Santos. O Atlético tá oferecendo 7. Cara, se pode oferecer 7, pode oferecer 8. E o Botafogo já disse que vai pensar. Pô, quando um clube diz que vai pensar na negociação, tudo indica que ela vai vingar. E Júnior Santos já não se apresentou ontem com o elenco principal. Hoje já se representou, né? Deu ali uma certa esperança para o torcedor. Mas eu acho que, não permanece, não. E é mais uma preocupação, né? E a saída do Arthur Jorge, você que cobre o clube, foi surpresa? Não foi surpresa pelo histórico do Arthur Jorge, né, Júlio? A gente sabe como foi a negociação para a chegada dele no Botafogo. Como é que O Braga também se surpreendeu. O Braga, clube dele, se surpreendeu quando o Arthur Jorge saiu. Diria que foi pela porta dos fundos, né? Houve, inclusive, até declarações do presidente do Braga não aprovando a forma como o Arthur Jorge saiu. E deixou aí nas entrelinhas o tipo de profissional que o Arthur Jorge era. Com todo respeito ao Arthur Jorge, gosto muito do treinador, da pessoa, uma excelente pessoa, né? Um cara que conversa. Você chegou a ter contato com ele? Sim, algumas vezes nas coletivas, até pessoalmente lá também no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Sim, a gente vai falar isso mais pra frente. Isso. É um cara sensacional, mas sim, profissionalmente, não vou dizer que deixou a desejar, né? Porque ele tem todo o direito de escolher para onde ele quer ir. Contanto que o clube interessado nele pague a multa rescisória, ele tem todo o direito de ir. Mas diria que a forma como foi conduzida essa negociação talvez não tenha agradado muito o Botafogo. Tiago, pergunta ele alguma coisa sobre o scout, sobre a tua parte aí da educação física. Então, Júlio, antes de entrar nessa parte, né, de técnica, tática e scout, vamos ainda falar um pouquinho ainda das contratações, né? Que foi ventilado na mídia até o momento, é que o Botafogo pretende contratar 6 jogadores, né? Sim. Goleiro, né, como vocês já disseram, o Léo Link, né, tá praticamente certo. O Jair, que seria um dos zagueiros, mas o Botafogo ainda quer mais um zagueiro, né? Um armador para ficar na posição que era do Thiago Almada e 2 atacantes, um de lado e um centroavante, né? Então são 6 contratações que o Botafogo ainda pretende anunciar. Brandão, foram ventilados alguns nomes, né? De Bitelo, Matheus Gomes, Cúcio, né? Então, assim, alguns nomes foram ventilados. Desses nomes, qual que você acha que tem maior possibilidade de chegar realmente a vestir a camisa do Botafogo? Olha, os nomes das posições que o Botafogo mais precisa, necessita, né? Eu acho que o Jair já pode considerar um jogador contratado, tá por detalhes. Agora, o Botafogo, o setor ofensivo do Botafogo perdeu muito, né? Luiz Henrique, Almada, provavelmente Júnior Santos, acredito que o Botafogo, a prioridade no momento é de um atacante. E aí, Cúcio, Bitelo, são os nomes que estão sendo ventilados, como você mesmo já trouxe. Mas a diretoria do Botafogo tem essa forma de trabalhar, de não anunciar nomes, de trabalhar na surdina, né? No silêncio. Eu confio muito no que o Textor fala, né, cara? Ele disse que vai fazer um Botafogo competitivo, como ele fez no ano passado. Demorou, foi da mesma forma desse ano, demorou para chegarem jogadores, mas chegaram jogadores que deram certo, né? Chegaram para jogar, deram certo, e eu estou confiando nisso. Agora, os nomes, a gente não tem como garantir, confirmar. O Cúcio é um grande jogador, um substituto à altura, ali para bater de frente com o Igor Jesus. É um jogador que vem rendendo lá na Major League Soccer. Tem alguns profissionais aí que dizem até que ele, depois do Messi, é ele que manda lá, manda e desmanda. Já soube. Né? Então, é um jogador que... O problema é que ele está pedindo alto, né, o salário. Então, a gente não sabe até que ponto o Textor está comandando essa negociação.
E é isso. Eu acredito que o Botafogo esteja priorizando o ataque nesse momento, porque foi o setor que mais teve desfalque. Perdeu, né, jogadores negociados. E aí, pensando nesse quarteto mágico, né, que o Botafogo teve na temporada passada, com as variações que eles faziam, né? Sim. Como que você vê o que pode acontecer nesse momento, não tendo mais dois deles, com o Igor Jesus sendo uma incógnita, que tem a possibilidade ainda dele sair, até o próprio Textor já falou, que ele pode ir para o futebol inglês. Na tua visão, Brandão, o que dá para fazer para desenvolver um quarteto que não existe mais? Alguns já disseram que o Savarino pode ser recuado para fazer a função do Thiago Almada. Sim. Matheus Martins tem a possibilidade de virar titular. O que você pode dizer em relação a isso? O teu feeling de repórter. Olha, eu vou falar o que... Com os caras que tem e com os caras que podem chegar. Né? Eu vou falar com o que tem. Isso. O Igor Jesus ainda é do Botafogo. Tá. Então, para mim, ele continua no time. Até que provem o contrário, né? Que o Botafogo anuncia a venda dele ou não. Ali não mexe, né? Então, o Savarino já fez essa função, né, de jogador mais recuado algumas vezes. O Matheus Martins, naturalmente, assume ali a posição do Savarino, ali caindo pela esquerda. E o Júnior Santos também, com a notícia de hoje, né, que ele ainda é do Botafogo, faria ali a função que ele sempre fez ali, caindo pelo setor direito. Então, o Botafogo só perdeu 2 jogadores até agora, né? Almada e Luiz Henrique. De time titular. E a reposição para esses jogadores, Matheus Martins e Júnior Santos. Agora, se negociar mais jogadores de frente, aí, cara, já muda tudo. Porque o Botafogo não tem mais. Não tem mais peças de reposição, nem na reserva, né? Tem o Jefinho, né? Que também pode fazer essa função pela esquerda, mas o Jefinho é uma incógnita, né? Porque a temporada dele foi um pouco apagada, né? Pelas lesões que ele sofreu no ano passado. Permanece no clube. Então, de momento é isso, cara. O que eu posso garantir é que o Botafogo perde 2 grandes jogadores, mas com peças de reposição ali para o setor de ataque. Agora, que não saia mais ninguém. Aí o negócio vai complicar. Desse time, Brandão, que está disputando aí o início do campeonato estadual, né? Que é um sub-23 com alguns outros jogadores que não estão sendo utilizados pelo elenco principal. Sim. Pensando nos jogadores de setor de frente, ofensivo, algum deles você acredita que pode, para o restante da temporada, ser utilizado? O Matheus Nascimento, ou então o Carlos Alberto, Yarley. Algum desses você acha que tem a possibilidade de ter um crescimento? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu gosto muito do Yarley, um jogador jovem, promissor. Já está demonstrando isso no próprio Carioca, né? Ele começou no banco o primeiro jogo, né, contra o Maricá, entrou no decorrer da partida e já mudou o jogo. O Vitinho teve ontem uma boa participação no jogo contra a Portuguesa. Esses 2 jogadores, né, prata da casa, acredito que o próximo treinador deva olhar com mais carinho. Matheus Nascimento, cara, é uma incógnita, é mais uma incógnita. A gente não sabe o que acontece com o Matheus Nascimento. Eu trago até a palavra do Thiago Nunes, né, quando ele teve a passagem pelo Botafogo, e ele disse que a transição do Matheus Nascimento ela foi feita de maneira equivocada, não equivocada, a palavra que ele usou, foi precoce. O Matheus Nascimento ele subiu muito rápido e isso talvez tenha atrapalhado a evolução dele como atleta. Então, aquela promessa de craque não vingou, ainda não vingou, mas eu acho que a diretoria pode apostar, pode dar mais uma oportunidade para ele esse ano. Eu acredito que no retorno dele da lesão séria que ele teve no ano passado, depois ele disputou o Campeonato Brasileiro Sub-23, foi vice-campeão com o Botafogo, ele já começou a mostrar uma certa evolução. Agora, início de temporada, ainda não mostrou por ser início de temporada, mas eu daria mais uma chance para o Matheus Nascimento. Mais uma. Seria a última. Eu, Brandão, falando, porque acredito que ele ainda pode render. Falando em relação a dar chances, Patrick de Paula merece mais uma chance nesse elenco principal? Também acho que merece.
Também acho que merece. Embora o Botafogo tenha bastante jogadores para essa posição. Mas eu acho que a grande prova de fogo do Patrick de Paula é esse Campeonato Carioca. Ele tem que usar esse campeonato para mostrar que ele merece ter mais oportunidades. Mas é aquilo que eu disse. O Botafogo tem muitos jogadores para a posição, né? De titular, o Gregory, Marlon Freitas, Alain, os jovens, né? O Newton, acho que é um outro jogador que eu não falei, que pode render bastante. Ele já jogou, já teve uma passagem muito boa pelo Criciúma, quando foi emprestado no ano passado. Voltou bem, ontem teve uma grande participação, para mim o melhor do jogo ontem. Então é mais um concorrente para o setor de meio campo, o Patrick de Paula. Então ele precisa mostrar nesse Carioca que ele merece ter uma oportunidade. E agora entrando em outra parte, né, do posicionamento do Botafogo. Nós vimos no ano anterior, né, que a parte de fisiologia do Botafogo, a parte física dos jogadores, ela estava muito acima dos concorrentes, muito acima dos adversários. Sim. Né? Tanto que no segundo tempo das partidas, eles continuavam ainda mantendo um nível, né, de jogo e de preparo. A que se dá isso, Brandão? Você que está lá no clube e vê isso. A fisiologia, o que tem de diferente da parte de fisiologia do Botafogo para os adversários? Bom, é bom deixar bem claro que eu tô lá no Botafogo, mas a gente não acompanha, né, o dia a dia do clube, infelizmente. Porque, né, de uns tempos para cá, eu ainda sou daquela época de... não de entrar nos vestiários e entrevistar jogador, né? Dessa época já é um pouco distante para mim, mas de entrevistar os jogadores no campo de jogo, antes e depois das partidas, entrevistar os profissionais do clube. Infelizmente, a gente é restrito hoje em dia para poder te dar essa resposta. De fato, é um departamento que faz a diferença. A prova disso, né? Todos nós sabemos a final da Libertadores, né? O Botafogo jogando com 10 jogadores desde os 40 segundos do primeiro tempo e ainda assim equilibrar as ações fisicamente dizendo com o Atlético Mineiro. Então, de fato, é um departamento que fez a diferença no ano passado, só que eu não sei se permanece, acredito que sim, né? Acho que foi só a comissão técnica que deixou o clube. Os profissionais lá do departamento, né, de fisiologia continuam. É um bom indício, né, de que o Botafogo está fazendo o trabalho bem feito, né, não só da parte estrutural, mas também da parte administrativa, ali, de contratar as pessoas certas, departamento de scout. Eu acho que o Botafogo acertou e vamos ver para esse ano aí, né? Tomara que permaneça. Fala do scout desse Alessandro Brito, parece que o Flamengo quis contratar ele, né? Quem é ele, assim, no mercado? Alessandro Brito, ele exercia uma outra função no Botafogo. Ele foi promovido, digamos assim, né, para participar dessa parte mais de scout do Botafogo. É um profissional que já mostrou a sua competência, né? Tanto é que depois da saída do Mazuco, ele assumiu, né? Acredito que a princípio não era esse o planejamento do Botafogo, mas o Botafogo acreditou no trabalho do Alessandro Brito e mostrou que tem competência. Está aí, deu certo, é um profissional que realmente merece o status que ele está recebendo a ponto do Flamengo, como você disse, estar interessado. E a estrutura do clube, agora que vai o elenco voltando, ele fechando, pagando tudo que tem que pagar o elenco. Ele fala em investir na estrutura, assim, de melhorar a CT, melhorar o Newton Santos. O que você sabe a esse respeito? Agora, para 2025, você tem algum plano para isso? É o próximo passo, né? O próximo passo é melhorar a estrutura, preparar o CT, construir, né, o CT. Então não vai ser no Lonier, vai construir outro? Sim, vai ser no Lonier, mas ele vai ser, claro, ampliado, né, melhorado, aperfeiçoado. Prazos o Texo ainda não deu, né? A gente não tem informações, mas acredito que ele já está se movimentando para que isso saia do papel. Thiago, você tem mais alguma de Botafogo para fazer? Acho que para Botafogo a gente já pode finalizar, Júlio. Então, sobre o Fluminense, você gostou das contratações do Hércules, do Canóbio? Gostei bastante. Eu acho que as contratações do Fluminense foram contratações pontuais e acertadas.
Acho que o Canóbio, para mim, é a contratação do ano no futebol carioca, por enquanto, né? É um jogador que pode ajudar a agregar bastante a esse elenco. René, né, que é um jogador bem irregular. Tem muita gente que caçoa, né, por ser um jogador que talvez não tenha o mesmo nível de outros jogadores, né, daqui da posição do Botafogo, por exemplo, ou do Flamengo, mas para mim é um grande jogador, um jogador bem regular, a ponto de ser titular no Flamengo, a ponto de ser titular no Inter, só perdeu a titularidade no ano passado com a chegada do Bernabé. Então, acredito que as contratações do Fluminense foram acertadas, cara. O Hércules também, um garoto promissor. O que você sabe falar dele? Porque dizem que 30 milhões parece que pagaram, né? Sim. Falou que é um jogador box-to-box. Você sabe falar alguma coisa Sim, dele? sei pouco do Hércules, né? É um jogador que Mas teve pretendido pelo jovem. Flamengo, pelo Palmeiras, né? Sim, é jovem, promissor. Marcou um golaço, inclusive, contra o Palmeiras no ano passado, né? Lá no Allianz. Joga em mais de uma função no meio-campo. Ah, tá. Entendeu? Então, Ele pode fazer. Polivalente, tipo sim. o De La Cruz. Exatamente. Pode fazer esse papel de primeiro e segundo homem ali de meio-campo. Então, entendi. Sim. Esse talvez tenha. Depois do Canóbio, esse talvez tenha sido assim a contratação que o Fluminense mais acertou. E esse goleiro Pitaluga, você conhece ele? Não conheço. Sinceramente, não conheço. Mas Pitaluga. sabe que ele foi da base do Fluminense. Foi da base, está retornando, né? Estava no Liverpool, se não me engano, Isso. né? Então, assim, para o Liverpool ter se interessado em contratá-lo, né? Acredito que tenha o seu valor. E o que você atribui? O Fluminense em 23 foi campeão da Libertadores e em 24 lutou para não ser rebaixado. Cara, faltou renovação, cara. Faltou renovação. Acho que o Fluminense não foi bem nas contratações no ano passado. É lógico que a gente está falando depois do resultado, né? Tem muita gente que é desses, né? Uhum. Quem não gostaria de um Renato Augusto no seu time? Foi isso que eu não entendi. Da época que ele saiu do Corinthians em alta, Trouxeram, vice-campeão da joga. Copa do Brasil. Sabe dizer por que ele não joga? Ele é machucado? O que Não sei, sinceramente. O próprio uruguaio que está saindo Terãs. também, Terãs, ele era banco, né? Saiu do Atlético Paranaense em baixa, mas ele chegou a ter um bom momento no Atlético. Entendeu? O Fluminense contratou os jogadores, mas eu acho que precisava de uma renovação, cara. Sempre jogadores apostando em jogadores experientes, né? Acima dos 30 anos. E o Fluminense pecou nisso, ao meu ver. A saída do Fernando Diniz também acabou pegando um pouco de saia justa ali o clube. A contratação do Mano, para mim, na época, não foi acertada, Eu mas também achei que não ia dar certo. mas deu, né? Isso é o que importa. E você Mano, ficaria com ele agora para 25? cara, o Mano fez um bom trabalho no Fluminense, né? Difícil a gente demitir um jogador que fez um bom trabalho. O Fluminense fez o que o Flamengo deveria ter feito com o Dorival. Né? Não manteve o Dorival no comando, o Fluminense já manteve. Então, acho que foi uma decisão acertada pelo que o Mano fez. Ainda com algumas controvérsias ali, né? O torcedor... Acredito que ele não tem 100% da aprovação do torcedor, mas da maioria eu acredito que sim. E o Marcelo saiu brigado com o Mano, né? Sim. Você acredita que ele tem vaga em algum time ainda, principalmente aqui do Rio, agora para 25? Cara, o que Ou ele já pesa... está se aposentando? O que pesa do Marcelo é a idade, né? Porque a capacidade técnica dele ninguém discute. Ele é um baita de um jogador. Se não me engano, está com 34 anos. Não sei exatamente. Acho que ele é de 88. Deve ser 88, 36 então ou 36, 36. É. É um jogador com idade avançada, né? Não se sabe, a gente não sabe. O Marcelo ainda não se pronunciou depois do que aconteceu. Por isso que eu te perguntei, de repente A você gente sabia. não sabe o que ele pretende para a vida dele. É um jogador que já está com a vida dele ganha. 37 em maio. Opa. 37, né? Então, está com 36 Então, ele é de ainda. 88 mesmo. Então, assim, é um jogador que é consagrado, né? Conquistou tudo que tinha para conquistar. A gente precisava saber o que ele pretende da vida dele. Assim como o Felipe Melo disse, né, nesse fim de semana, que não descartou, que pode continuar, que ainda não está pensando em aposentadoria. Acho que só o futuro vai dizer. O Felipe Melo está ainda, acredito que ele ainda quer jogar. Já o Marcelo, a gente não sabe, né? A qualidade técnica a gente sabe que tem, né? E o John Arias, será que continua mesmo no Fluminense ou vai vender lá para fora?
Eu tô achando estranho que ele ainda não saiu, né, cara? Também não entendi. O Fluminense garantiu que ele não permaneceria, né? Isso. Que era um acordo entre as partes. Foi, eu assisti. Ele não permaneceria, só que não surgiu proposta. Ele só sai se surgir proposta da Europa. O Depois Brasil, daquela. O Brasil ele não sai. no Não, time pelo brasileiro. que a gente sabe, né? Ele só sai para o exterior. E depois daquela proposta que ele recebeu, se não me engano, do Fenerbahçe, o Galatasaray, foi num clube da Turquia, que o Fluminense não quis vendê-lo, né? Houve até um certo descontentamento por parte do Ares, que ele esperava ser vendido. O Fluminense prometeu que, surgindo uma proposta, futuramente venderia, só que não surgiu. Então, por enquanto, ele continua melhor para o Fluminense, né? Porque disparado é o melhor jogador desse elenco. Tem alguma pergunta, Thiago, fazer de Fluminense? Brandão, então, voltando aos contratados do Fluminense, né? Teve uma mudança de rota, né? Porque no ano anterior, como eles contrataram muitos jogadores experientes, acabou não dando certo. Dessa vez eles estão fazendo uma sondagem aí, né, pelo futebol sul-americano. E aí duas apostas que a diretoria do Fluminense, né, tá bancando. Uma é do zagueiro, o Juan Freitas, e a outra do atacante La Vega. O que você acha dessas apostas? Você acredita que esses jogadores eles chegam para agregar? Ou dependendo da possibilidade, né, da quantidade de jogos durante a temporada, eles podem até conseguir chegar a ser titular da equipe? Thiago, como você disse, são apostas. Né? E o jogador, quando ele chega com esse título de aposta, a gente não sabe o que pode esperar desses jogadores. O La Vega é um jogador jovem, né? O Vasco, inclusive, até estava na briga com o Fluminense ganhou essa briga. É um jogador que pode contribuir bastante. O zagueiro, quando eu acho. o Fretes, né? Ele veio do Alianza Lima também, se não me engano. E é o mesmo, Serna, parece. mesma situação do Kevin Serna. E o Kevin Serna também chegou com uma aposta e deu certo. Então, bola dentro da diretoria do Fluminense, está apostando nesses jogadores que talvez não tenham tanto holofotes em cima deles e que podem surgir aí como surpresas, né, no futebol carioca. Deu certo com o Serna, a diretoria está apostando novamente, pode dar certo como não pode dar certo, entendeu? Isso é uma incógnita, a gente espera que sim, né? Espera que esse exemplo do Serna funcione com esses dois jogadores também. Tu acredita que com a continuidade, né, do trabalho do Mano Menezes, ele vai manter o time base que ele terminou na última temporada? Ah, vai. Com certeza. Pelo que a gente já conhece do Mano, né? É um treinador que gosta de apostar naqueles jogadores que são da confiança dele. É claro, né? Com os reforços chegando, né? O Hércules não tem como ficar fora desse time, o Canóbio não tem como ficar fora desse time. Aí saber onde é que ele vai posicionar cada jogador ali, mas a base certamente será mantida. Tu acredita que a defesa titular, iniciando com Thiago Santos e Thiago Silva, vai se perpetuar até o final da temporada, tendo essa aposta, né? E tendo também o Ignacio, que ficou um bom tempo, né, lesionado e vai retornar agora. O que tu acha disso em relação à defesa? Acredito que sim, eles sejam mantidos, que já terminaram como titulares no ano passado e não tem por que mudar, né? São jogadores que o Thiago Silva, né, dispensa comentários, e o Thiago Santos mostrou um crescimento, né? Ele que chegou ao Fluminense desacreditado, ali na função de volante, o Diniz apostou nele na zaga, né? E deu certo. Então, é um jogador que chegou desacreditado, foi muito criticado em certos momentos da temporada passada, mas que deu a volta por cima. E o Mano, como eu disse, gosta de manter, né, esses jogadores que são da confiança dele, e certamente essa dupla de zaga é da confiança dele, vai ser mantida. E em relação ao Martinelli, por que a torcida pega tanto no pé dele? Cara, não sei. Tem algumas situações que explica, né? não tem como explicar, né? Martinelli, para mim, é um baita de jogador, já mostrou que é um jogador diferenciado, que pode crescer muito ainda, já é um grande jogador, já é realidade, mas a torcida, né? A gente não tem como avaliar o julgamento do torcedor, né? O torcedor, ele quase sempre tem razão, mas em certas questões eu acho que às vezes pega pesado demais, né? O Martinelli no Fluminense é um deles, né? Existem outros jogadores e outros clubes que a torcida às vezes pega no pé e que a gente não consegue entender por quê. A
torcedor é muito passional, né? A verdade é essa. Então, eu acredito que o Martinelli permanecendo no clube é um grande reforço interno. 2 pilares do Fluminense que já estão indo para fim de carreira, né? Podemos dizer assim, Ganso e Cano. Ninguém tem como dizer que eles não têm um talento e habilidade, mas o tempo vai passar para todo mundo, né? Na tua opinião, o que dá para fazer em relação aos dois, pela quantidade de jogos na temporada, e em relação a se tem no elenco jogadores que podem exercer as funções que eles fazem nesse momento? Rapaz, Ganso e Cano, a situação do Ganso, para mim, é bem clara. Ele é um jogador diferente, é um jogador diferenciado. Para mim, ele segue como titular no time e o Fluminense precisa encontrar um jogador para substituí-lo, né? Para um futuro, né? Digamos assim. O Ganso, para mim, um baita de um jogador, também foi muito injustiçado. Não diria injustiçado, né? Eu acho que talvez ele tenha demorado um pouco para render aquilo que o torcedor esperava. Né? O Ganso que foi no Santos, muito difícil a gente esperar um jogador daquele nível hoje, porque a idade dele avança para todo mundo, né? Inclusive para ele. Mas ele já demonstrou uma evolução também muito grande no Fluminense e o Fluminense precisa, ao meu ver, encontrar esse jogador para ser o pós-Ganso, né? Porque, como você disse, a fase dele também está chegando ao fim, já está numa fase avançada de carreira e de idade. O Cano também. Só que a temporada do Cano no ano passado assim, deixou a desejar. Ele sofreu bastante, né, com lesões e com a falta de chances. Não que ele não tenha tido chances, mas o Cauã Elis não deu essa brecha para que ele pudesse mostrar a sua recuperação no Fluminense. Então, eu acredito que a situação do Cano esse ano seja a mesma do Patrick de Paula, por exemplo, no Botafogo. Ele tem esse ano para mostrar que ele ainda pode agregar. Ainda pode agregar ao Fluminense. A qualidade a gente não discute, é um matador nato. Tomara, né, cara, que ele volte a ser o Cano de 2023, que é o que o torcedor espera. O torcedor tem um carinho muito grande por ele. É um jogador que é diferenciado na questão de fazer gols. Então o Fluminense precisa muito dele. E em relação a os jovens, né, do Fluminense que estão disputando a Copa São Paulo e até a própria geração 07, que todo mundo fala que foi uma geração incrível, que ganhou a Copa do Brasil, o Brasileiro. Tem algum jogador, tem algum valor individual que você acha que já pode ser inserido nesse grupo principal do Tricolor? Rapaz, o que está disputando a Copinha, perdão, eu confesso que eu não estou acompanhando. Mas os jogadores que deveriam estar lá, mas estão disputando o Campeonato Carioca, esse Riquelme, ele vai dar caldo, cara. Qual é a posição que ele joga? É atacante. Ah, tá. Atacante é um jogador que vai dar caldo. Pelo que eu pude acompanhar no primeiro jogo, ele tem um futuro promissor. Aquilo que já dizem dele, ele está mostrando. Claro que ainda é muito cedo, é jovem ainda, não sei a idade dele ao certo, mas é preciso dar tempo ao tempo. O Fluminense sabe fazer isso bem, né, com os jovens jogadores, né? Haja vista André, o Nino, o Cauã Elias, sabe usar os seus jogadores da base no momento certo. E eu acredito que com ele vai ser a mesma coisa. O Riquelme tem mais um jogador que agora me fugiu o nome, que inclusive é muito amigo do Riquelme, que também está nesse time do Fluminense do Carioca. Mas esse Riquelme é um jogador que a gente pode esperar bastante. E na tua opinião, Brandão, por que sempre, né, é o que tu diz, todo ano sai algum talento, né, do Tricolor e vai pro time principal? Por que não os outros times do Rio de Janeiro? Por que não acontece tanto quanto? Pois é, né, cara? Isso aí a gente tem que bater palmas pro Fluminense. O Vale das Laranjeiras... A água de Xerém é boa, né? A água de Xerém... Isaac, exatamente. Isaac é outro jogador de frente também ali que... Cara, o Vale das Laranjeiras ali é um trabalho excepcional que o Fluminense desempenha.
não quer dizer que os outros clubes também não tenham um trabalho bom de base, né? A gente vê o Vasco, né, que também promove muitos jogadores da base no seu elenco principal, mas eu não sei o que tem, cara. Eu acho que é a água do Xerém mesmo, não é possível. Porque eles têm um trabalho de base fantástico e que pode ser usado, né, como exemplo pelos outros clubes aqui do Rio de Janeiro. Realmente é um trabalho muito bem feito que a gente não tem como dizer assim, por que o Fluminense consegue isso e os outros clubes não. É uma dúvida aí que eu também tenho vou te deixar aí para te responder. Agora vamos falar do Flamengo. Você acreditava na vitória do BAP ou foi surpresa ele ter ganho, ter sido eleito? Não acredito que tenha sido surpresa, não. O BAP ele vinha com uma proposta de fazer algumas mudanças no departamento de futebol, que isso talvez tenha chamado a atenção dos sócios votantes, e não foi surpresa, não. Que saiu agora, cara? Me fugiu o Foi o nome. Marcos Braz. Não, o Landim. Ah, Landim. O Landim ele já vinha com um certo desgaste na presidência, né? Junto com o Braz, né? Quando a gente fala Landim, é sempre a dupla, né? Porque eles sempre trabalharam juntos. Já vinha com certo desgaste, então acho que não foi surpresa, porque o sócio votante do Flamengo estava querendo mudanças. Eu acredito que não tenha sido surpresa, não. E a venda do Fabrício Bruno, você gostou dessa venda ou você achou que reforçou um rival? Ou Reforçou um rival. Poderia ter sido mais caro? Não ou gostei. Ficaria com ele? Ficaria com o Fabrício Bruno. Acontece que a gente não pode interferir na vontade do jogador. O Fabrício Bruno queria deixar o clube. Ele perdeu espaço no Flamengo, isso é claro, né? E ele foi um zagueiro de seleção brasileira no ano passado. E com o Felipe Luiz ele perdeu espaço. Então ele está buscando o espaço dele. Ele tem essa certeza de que no Cruzeiro, pelo menos eu acredito que ele seja titular, então foi buscar o espaço dele em outras áreas. Assim, foi um desejo do jogador que o Flamengo atendeu, mas eu queria muito que ele permanecesse, cara, porque não dá para negar, é inegável que é um jogador que, para compor o elenco, ele é titular em qualquer time do Brasil. Pelo menos diria em 18, 17 dos 20 clubes da Série A, o Fabrício Bruno seria titular. E a contratação do centroavante Juninho, você acha que aqui no Brasil teria outros jogadores que poderiam vir no lugar dele, ou ele foi bem escolhido? Cara, ou pode pesar ele ser substituto do Gabigol? O que tu acha da contratação dele? É uma contratação que pega todo mundo de surpresa. É um jogador que pouca gente conhece, né, no futebol, no cenário nacional. Acredito que só a galera do Atlético Paranaense mesmo, que foi de onde ele surgiu. Uhum. Mas eu tô dando esse voto de confiança ao José Botto, porque ele já mostrou em outros clubes que tem essa capacidade de fazer contratações certeiras. Não à toa que ele é o homem forte do futebol do Flamengo. Foi contratado pelo BAP ali a peso de ouro, foi a primeira contratação do BAP, ele aposta no Botto e ele tem essa capacidade, né, pelo que vem demonstrando em outros clubes, demonstrou em outros clubes, de fazer essas escolhas e que, por exemplo, a gente vê no Botafogo, né, jogadores desconhecidos e que rendem, que dão certo. É muito cedo para a gente falar, né, cara, mas eu tô dando esse voto de confiança ao trabalho do Botto, porque é um profissional que é da confiança do BAP. Eles estão falando no volante Jorginho, né, do Arsenal. Sim. Mas parece que ele tem 33 anos e vai ganhar 2 milhões. Você contrataria ele? Cara, é outro jogador que com uma capacidade técnica fantástica, inegável, né? Ele foi titular do Arsenal há alguns jogos, né? Do Arsenal, né? Tá com uma idade também avançada, agora 2 milhões, esse salário aí que pega. É claro que a gente está falando de um jogador da capacidade do Jorginho que está vindo de um Arsenal, não é de um Karabag. Então, ele tem essa complicação na questão salarial, mas assim, é um valor justo pelo que
ele demonstra, né, pela qualidade técnica dele. Então ele vindo, ele tem futebol para ser titular. Tem futebol para ser titular. Principalmente se for confirmada a não permanência do Pulgar, né, que ainda tem essa questão aí de que seja essa última temporada dele, né, ele é um dos jogadores que recebe o menor salário, né, do Flamengo. Acho injusto, acho que merece uma valorização melhor o Pulgar, né, também um jogador que me agrada muito. Não gostaria de que ele deixasse o Flamengo, mas o Jorginho chegando, cara, vai para ser titular. É improvável que traga um jogador de Premier League para jogar no banco de reserva, começar no banco. E o Wesley, você acredita que ele sai agora ou na segunda janela? Cara, eu acho que ele sai agora. Tá muito próximo, né? As ofertas estão aumentando, né? Aí ele saindo, vai vir o Danilo mesmo? Não sei. Aí é uma outra questão. O Danilo está sendo oferecido para Deus e o mundo, né? Para todos os clubes aí do futebol do Brasil. Tem muita jogada de empresário também, né? A gente não sabe se isso é verdade, se o Danilo mesmo quer deixar mesmo a Juventus, mas eu acho que a passagem do Wesley está próxima de um desfecho no Flamengo, porque as ofertas elas estão aumentando cada vez mais. Se não me engano, parou nos 20 milhões de euros. O Flamengo, eu acho que já se aumentar um pouco mais, ele vai ceder. Tiago, pergunta ele sobre. Brandão, então, continuando a falar da defesa do Flamengo, vamos por parte. Em relação ao Wesley, ao que se dá a seguinte situação. O Wesley foi muito contestado em vários jogos, né, em vários meses do ano anterior, e aí chega num fim de ano em que ele está recebendo propostas, né, de vários grandes clubes e a possibilidade dele sair é enorme. E se você olha para o restante dos times do futebol brasileiro, você vê que a quantidade de laterais direitos que promissores ou que chegam aos times titulares são muito poucos. O que está acontecendo? O Brasil não está conseguindo produzir mais laterais? Não tá, cara. Não tá. É difícil mesmo a gente falar. Algumas posições, né? Não só lateral, não, né? Um meia. A gente produz pouco camisa 10, cara. Paramos de produzir esses jogadores que não há muito tempo a gente era celeiro, né? De jogadores de camisa 10. Né? E realmente, hoje em dia, os jogadores, né, os jovens, eles estão priorizando mais os setores ofensivos ali, atacante, né? Alguns zagueiros ali surgem também, mas de fato, jogadores que estão uma carência muito grande. E o Wesley, ele chegou muito próximo de ser mais um jogador que poderia vir a ser promessa que não deu certo. Isso foi graças ao Tite. Eu acredito que o Tite teve um trabalho muito bom ali com o Wesley de parar de fazer esse rodízio, né, com o Varela, de mantê-lo, de dar a oportunidade que o Wesley precisava. Por ser um jogador jovem, ele subiu novo também. É mais um daqueles jogadores que tinha tudo para não vingar. Mas a aposta neles fez com que ele ganhasse essa confiança e hoje a gente está vendo o futebol que ele está mostrando, a ponto de estar muito próximo de deixar o Flamengo. Eu acho que precisa isso. O torcedor é impaciente, ok, a gente entende, mas as diretorias elas precisam ter um pouco mais de cuidado, de carinho com esses jogadores. Não pode fazer o que o torcedor pede. Né? O Wesley é um jogador que eu acreditava muito, mesmo nas fases ruins dele, porque eu via um certo potencial. É um jogador que, voluntarioso, guerreiro, não desiste da jogada. O que mais me impressiona no Wesley é isso. Ele ataca e defende na mesma intensidade, não desiste das jogadas, erra bastante, mas não desiste. E está errando bem menos agora. Então, valeu pelo Tite, valeu pelo Felipe Luiz também, que manteve essa mesma linha de raciocínio do Tite, de mantê-lo como titular, e hoje ele está dando essa resposta aí dentro do Flamengo. Agora, de fato, são posições que são carências, né? Lateral esquerdo também, eu acredito que deixamos de produzir, e jogador de camisa 10. Brandão, em relação à zaga central do Flamengo, né?
Se a zaga do Flamengo não é a mais cara, é provavelmente uma das mais caras do futebol brasileiro. Se a gente pensar quanto que o Flamengo pagou por Léo Pereira, né? Que acho que foi por volta de 34 milhões Atlético Paranaense, e o Léo Ortiz por volta de 37 milhões para o Bragantino. Então, a minha pergunta é, o Flamengo tem uma zaga excepcional, fato. Só que agora com a saída de Fabrício Bruno, quem é o reserva? Se um deles se lesionar, se for expulso, quem entra? Pablo, Cleiton, uma zaga tão pesada e tão cara, como que vai fazer uma reposição para ela? Pois é, cara, é uma das grandes preocupações do Flamengo, né? Para mim é o setor que mais precisa ser reforçado, a defesa do Flamengo. Porque, como você disse, saiu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Para mim, um dos dois tinha que permanecer. Pelo menos um dos dois. E com a saída dos dois, fica essa lacuna. Pablo, cara, é um jogador que, infelizmente, ele não está rendendo. Não digo que não está rendendo, ele não está performando. Ele não está jogando. Por 28 minutos em um ano, é claro que ele não tem culpa, não estou jogando a culpa no jogador. Infelizmente, ele viveu uma fase terrível ali de lesões que atrapalharam o desempenho dele no Botafogo e até antes mesmo de ele ir para o Botafogo, ainda jogando pelo Flamengo. Mas ele está tendo essa chance também de jogar o Carioca e ele tem que aproveitar, cara. Ele precisa mostrar o futebol que fez com que o Flamengo contratasse ele. E não foi barato que o Flamengo pagou por ele. Mas, falando de reposição, o Flamengo precisa ir atrás no mercado. O Cleiton é um jogador daqueles que veio na mesma safra do Wesley, mas que ainda não demonstrou que o torcedor pode confiar. É um jogador que está ainda inseguro, mas que precisa ter também as oportunidades dele, né? A gente não pode julgar por um jogo, né? O jogo de estreia pelo Carioca, achei que não teve uma boa participação. Aliás, a dupla de zaga do Flamengo não foi bem, mas precisa ter mais chances, mais oportunidades. E é mais um daqueles jogadores que tem que usar esse Carioca para mostrar esse valor. Para mim, é um jogador promissor, o Cleiton, mas o Flamengo não pode contar com ele só. O Flamengo precisa ter pelo menos 5 zagueiros de confiança para a temporada, que são muitos campeonatos, cara. Não pode dar esse mole, tem que contratar, sim, pelo menos mais 2 zagueiros. Em relação a um jogador que chegou à seleção brasileira, que é o caso do Ayrton Lucas, se deve ao fato dele ter chegado à seleção, ter feito boas partidas em um determinado momento e depois ter uma queda brusca de rendimento e depois não conseguiu voltar a um nível interessante. O que acontece com jogadores assim? Fabrício Bruno foi um outro caso, que chegou na seleção e depois, quando voltou, não voltou da mesma forma. Eu acredito que a lesão atrapalhou um pouco o Ayrton Lucas. Ele vinha num momento muito bom e quando ele se lesionou, ele demorou para voltar. Existem alguns jogadores que têm essa dificuldade. A Arrascaeta, por exemplo, é um deles. Ele, no auge, quando ele se lesiona, ele demora a voltar a ser o que ele era. O Ayrton Lucas, eu acredito que tenha sido isso também, mas com o início da temporada, ele começando no mesmo nível físico dos demais atletas, eu acredito que ele possa render o futebol que fez com que ele fosse convocado. De fato, caiu demais de produção no final da temporada, mas ele tem crédito. O torcedor pode confiar que ele pode render um pouco mais esse ano. 2 perguntas em uma. Na sua opinião, o Gerson foi o melhor jogador do Flamengo na última temporada? E outra em relação a esse mesmo jogador. Em que posição você acha que ele rende melhor? Primeiro, sim, disparado, melhor jogador do Flamengo na temporada passada. Para mim, o Gerson é o motor desse time. O Flamengo sem o Gerson, ele perde 50% da sua capacidade, né, de pensar. E, cara, o Gerson já mostrou que ele é um jogador polivalente e joga bem em qualquer posição. Mas eu apostaria na ponta direita, na posição que ele terminou a temporada, né? Jogando ali na ponta direita, ele teria menos responsabilidade defensiva. Não que ele tem que parar de marcar por causa disso, mas naquela posição ali ele teria um pouco menos responsabilidade do que teria jogando ali no meio-campo, em qualquer uma das posições ali de segundo ou terceiro homem. Porque o Gerson tem essa capacidade de jogar
bem em qualquer dessas posições, mas para mim a ponta direita foi a que ele rendeu mais, digamos assim. Se nós falamos em relação ao Botafogo, que perdeu muitos jogadores ofensivos, né? O Flamengo, por sua vez, pode ter nessa temporada os reforços dos que estavam lesionados e uma melhor preparação dos que foram contratados, né? No final da temporada. Para você, tendo todos os jogadores à disposição, e aí conta Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz, Alcaraz, tendo todo mundo junto à disposição, quais desses seriam os titulares no setor ofensivo do rubro-negro? Ah, cara, Arrascaeta e De La Cruz, já não tem como mexer. Cebolinha, Pedro, também não tem como mexer. Diria que esses 4, porque as demais peças, Luiz Araújo, para mim, assim, é a posição do Gerson, a minha posição, né? A ponta direita. Pedro, inegável, né? É o titular, para mim, da seleção brasileira. O Flamengo, que dirá, né? E o Cebolinha. Eu acho que o Bruno Henrique, entre Bruno Henrique e Cebolinha, o Cebolinha tem mais a oferecer pelo Flamengo. Até porque o Bruno Henrique já está chegando a uma idade também avançada. A lesão no joelho dele, que ele sofreu, atrapalha muito, né? Eu tenho relatos de jogadores e até de pessoas comuns mesmo que dizem que quando um jogador lesiona, uma lesão como a de ligamento no joelho, é muito difícil voltar a ser o que era, cara. Interfere bastante. Eu diria que não vou dar em números aqui, mas perde pelo menos 10% da capacidade física, né? O Bruno Henrique, ele não é o que era, mas muitos vão atribuir isso à idade, mas a lesão no joelho dele atrapalhou bastante. Ele não vai ser mais o que era e, com isso, ele perde um pouco da capacidade ofensiva que ele tem, que ele sempre teve. Então, entre ele e o Cebolinha, para mim, o Cebolinha é titular desse time. E Arrascaeta, De La Cruz, para mim, imexíveis, não tem como tirar eles. Cebolinha na esquerda e Gerson na direita, com Pedro na frente. Não tem que fazer mais ali, não. Com essa quantidade de jogadores, né, à disposição, o Matheus Gonçalves, Lohan, Felipe Tereza, outros jogadores da base, tu acredita que eles vão ter minutagem nessa temporada? Olha, pode ter, mas aí a gente cai naquela questão de contratações. Quem será que o Flamengo está trazendo? Né? É certo que vão chegar jogadores, mas quais são esses jogadores? Para quais posições? Se é certo que o Flamengo precisa de um atacante, né? Tá chegando aí o Juninho para ser o substituto do Gabigol. Agora, a gente não sabe quem mais vai chegar para reforçar o time. É claro que, chegando mais reforços para o setor ofensivo, as chances desses jogadores diminuem. Mas é mais uma prova de que o Carioca está aí para eles mostrarem que tem capacidade de permanecer. A qualidade, a gente sabe que eles têm. Principalmente o Felipe Luiz sabe disso, né? Porque é um jogador, que é um treinador que comandou a base do Flamengo há pouquíssimo tempo. Então, ele, mais do que ninguém, sabe da qualidade desses jogadores e sabe o que cada um pode oferecer a ele e ao Flamengo. Então, eu acredito que eles tenham essa chance, sim, até porque também o Flamengo precisa valorizar essas pratas, né, cara? Essas pratas da casa. Porque precisa fazer caixa. Então, eles terão as suas chances, sim. Agora, e tem campeonato para isso também, né? Que vai ter de campeonato pela frente aí para o Flamengo disputar, não vai ser pouco. Então, eles devem ter essas chances, sim. E o Boto? Ele já deu 2 entrevistas, parece, ou 3. O que você pode botar de positivo, de negativo? O que você pode falar do Boto? Olha, de negativo eu não tenho muito o que falar ainda. Eu sou muito otimista, cara, com relação a tudo, né? Não só o futebol, não. Eu sempre procuro pensar do lado positivo, coisas, né? Do lado bom das coisas. A mudança, nem que seja para pior, ela é positiva. Né? Porque quando é uma mudança para pior, é um chamariz, né?
uma mudança de virada de chave para que aquilo, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos mudar. Isso a gente não aconteceu ainda no Flamengo, né? Porque é o início do trabalho. Mas a chegada dele pode dar um novo rumo aí ao futebol do Flamengo. Essa questão da profissionalização do futebol, eu acho que é acertada por parte do BAP. E o início disso é com a chegada do Boto. Então, ele chegando, são novos pensamentos, são novas filosofias, né? É um novo trabalho que está surgindo e a gente tem que apostar, cara. Algumas decisões aí, para mim, são acertadas, que ele já está tendo, né? De, por exemplo, proibir esse oba-oba no Ninho do Urubu, né? De entra e sai de pessoas que não fazem parte do corpo do clube, né? De pessoas que, enfim, não tem a ver com o Flamengo. Foi uma decisão acertada para mim. Certamente ele não deve ter tido uma boa avaliação lá dentro do clube, né? Principalmente de pessoas ligadas a essas pessoas que entravam lá a qualquer custo, mas é uma decisão acertada. E essas mudanças são mudanças que servem para mudar, né? Como eu disse, a mudança precisa existir em qualquer área da vida. E eu tô levando fé, cara. Eu tô otimista com a chegada do Boto. Tem muita gente com o pé atrás, mas eu sou otimista. Quer fazer pergunta sobre o Vasco? Já estamos encerrando. Vamos fazer umas... Já está encerrando, cara? Rapaz, Já tem aqui tempo umas, passa, tem hein? umas aqui boazinhas. Cara. Deixa ele fazer do Vasco, tem umas aqui boazinhas. Vou fazer umas bem sintetizadas do Vasco da Gama, então, porque nós temos alguns amigos que são torcedores do Vasco e sempre reclamam que a gente dá menos espaço pro Vasco no programa. Vascão não que pode. não é uma verdade. Mas vamos lá. Em relação ao Vasco, né, a principal pergunta acaba sendo, né, a mudança de técnico, né, que agora vai ser o Carille. E o Carille tem aquela a prática de ser um técnico defensivo, mesmo Sim. que ele diga o contrário, mas o que a gente vê durante as partidas acaba sendo isso. Na tua opinião, já que ele diz que não é um técnico defensivo, o que ele precisa fazer com essa equipe do Vasco da Gama para que seja um time que jogue para frente? Primeiramente, ajustar a defesa. Gostei. Ajustar a defesa. Ele para mim, sim, é um técnico defensivo, mas ele não está errado de ser um técnico defensivo. É óbvio que, se tratando de Vasco da Gama, ele não pode só priorizar a defesa. Em qualquer time, né? Mas principalmente o Vasco, que é um clube que não conquista um título há 7 anos, né? O último foi o Carioca. O último foi em 2016. 16, né? São 9 anos. Pô, olha só, quanto tempo que o Vasco não conquista um título. Isso não pode acontecer. Então, o Pedrinho, sabendo disso, ele se movimentou a fim de contratar um técnico que pudesse ajustar a cozinha, a começar pela defesa. O Vasco foi uma das equipes mais vazadas do campeonato no ano passado, cara. Então, mudanças precisavam acontecer, e elas aconteceram. Acho que a escolha pelo Carille foi acertada. É um treinador que pode ajustar esse Vasco, e com os reforços. É óbvio que só não se faz suco de laranja sem laranja. Só o treinador não basta. O Vasco está se movimentando, ainda uma movimentação tímida, mas a gente até entende porque pela situação financeira do clube. Eu acho que o Vasco não vai fazer grandes contratações até que uma nova empresa assuma a SAF do clube. E essa é a grande esperança do torcedor, né? Que isso aconteça para que o Vasco possa investir. Mas eu acho que, a princípio, sim, tem que ajustar aquele setor defensivo, porque o setor ofensivo a gente sabe que o Vasco tem jogadores que rendem, que podem render, né? O Felipe Coutinho, começando a temporada junto com todo o elenco, é diferente do que começar no meio da temporada. O Verratti já demonstrou que é matador. O Payet, o jogador precisa mostrar um pouco mais. E, enfim, fora os jogadores que estão lesionados e estão para voltar, né? DVD, o Adson, acho que é um jogador que pode agregar muito a esse Vasco. Para mim, o Adson é titular hoje, né? Só que ainda tá lesionado. Então é isso. Acho que a escolha pelo Carille foi acertada.
já tem algumas movimentações, né? Em relação a jogos treinos da equipe titular. Então, assim, o Carille mudou o esquema tático a princípio, saindo do 4-3-3, que é onde tinha os pontas, né? Sim. Devido a essa situação de não ter o Adson, que só retorna em março. Então, ele foi para o 4-4-2. E ele deu até a oportunidade de iniciar a partida para o Alex Teixeira, né? Junto com o Veguete. Para você, seria mais interessante ele fazer essa troca realmente de tática para o 4-4-2, vendo que outros jogadores do Vasco que estavam lesionados no setor de meio campo retornaram, caso do Jair, Paulinho, Paula, em relação aos pontas que ainda estão lesionados. Tu acha que isso é uma boa para ele iniciar esse trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que essa mudança de postura tática não significa que ele vá adotar essa postura para toda a temporada. Ele, como é um treinador que está chegando agora, ele precisa testar vários esquemas táticos. E para o que ele tem de momento, como você disse, né, são muitos jogadores lesionados ainda, alguns que ainda não estão 100%, né, o caso do Paulinho Paula, que é um outro jogador que vai brigar para ser titular. Com o que ele tem, eu acho que nesse momento o 4-4-2 é o ideal. Né? Principalmente com as chegadas dos jogadores aí as contratações, né? O Tietê é um jogador que importante, pode ser importante para o Vasco, jogador que rendeu pouco no Botafogo no ano passado, mas que no ano retrasado ele era titular. Para esse elenco atual do Vasco, né, tirando os lesionados, o 4-4-2 é um esquema que pode trazer mais jogadores de qualidade que o Vasco tem, principalmente de meio campo, agregar valores, agregar experiência, porque todos aqueles jogadores ali de meio são experientes e com uma certa rodagem. Então, acho que é o esquema ideal para esse momento, para esse início de temporada. E em relação à zaga, nós já conversamos em algumas outras perguntas anteriores, dizendo que a torcida pega no pé de algum outro jogador específico. Sim. Em relação ao Vasco, saiu o Maicon, né, para o Curitiba, e saiu o Léo para o Atlético Paranaense. Fica uma lacuna, só tem o João Vitor. Só que chegaram os contratados, o Maurício Lemos e Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Maurício Lemos chega para ser titular? Ah, sim. Chega para ser titular. Para mim, a dupla de zaga do Vasco não tem outra a não ser o João Vitor e o Maurício Lemos. Um jogador que o Vasco está investindo, né? Está insistiu muito para a chegada dele, né? O Maurício Lemos é um jogador que teve poucas chances no Atlético, né? Sofreu também com as lesões, mas é um jogador que pode render, cara. Eu acho que essa contratação também foi acertada. O Vasco precisava dar uma renovada no sistema defensivo. Eu acho que foi acertada as saídas do Léo e do Maicon, porque por mais que tenham demonstrado em certos momentos da temporada um rendimento legal, mas eles, quando caíram em desgraça com a torcida, cara, e a torcida do Vasco é daquelas que uma das mais exigentes. Quando pega né? no pé, né? Quando pega no pé, é muito difícil o jogador dar a volta por cima. Né? Principalmente porque São Januário é aquele caldeirão ali e é complicado. Então, acho que foi bom para eles, para o Maicon e para o Léo, e foi bom para o Vasco também. Essas chegadas aí foram fundamentais. Para mim, era o setor que o Vasco precisava mais mexer e mexeu certo. A chegada do Maurício Lemos, para mim, é para ser titular. Última pergunta em relação ao Vasco. Aí acaba sendo uma questão tática. Quero saber da tua opinião. Muitas vezes no ano anterior, né, o Vasco estava atuando com dobras nas laterais, né, com o Paulo Henrique e o Pumita, e com o Piton e o Leandrinho. Sim. Você acha interessante? Você gosta desse tipo de variação? Jogando um lateral, um ala, trabalhando juntos? Ou não? Cara, eu acho que essas alterações elas se deram muito pelo que o Vasco tinha à disposição de jogador. O Vasco sofreu demais com as lesões, né, cara? Então foram alternativas que o treinador... Qual foi? Me fugiu o nome. Paiva, né? O Rafael Paiva teve para utilizar naquele momento da temporada. E que em certos momentos deram certo, em outros não.
né? Vale lembrar que o Leandrinho é um jogador da base do Vasco, é muito jovem ainda, né? O Pumita, em altos e baixos, né? Muito mais baixos do que altos. Então, foram alternativas que ele utilizou ali que em alguns momentos deram certo, mas foi muito mais pela situação de momento, naquele momento do Vasco, né? De não poder contar com jogadores que estavam lesionados. E a alternativa que ele encontrou foi essa. O Vasco não tinha jogadores de reposição, cara. O Vasco tinha muito mal um time titular. Que dirá de reposição. Então, assim, isso pesou bastante também. Eu acho que o trabalho do Rafael Paiva ele foi muito bom para aquilo que ele tinha. Se ele tivesse o elenco completo, talvez ele conseguisse muito mais, tirar muito mais desse Vasco. Eu acho que precisa valorizar muito o trabalho do Rafael Paiva. Agora é a última, de verdade. Alex Teixeira, como eu disse, ele teve chance no jogo treino do Vasco, primeiro do ano. É um jogador que a torcida já conhece, né? E já tem uma determinada idade. Outros jogadores da posição, que a gente pode citar, Emerson Rodrigues, que é um jogador que a torcida é outro que a torcida implica. Né? E já tem o Ryan, que já vem de uma outra geração que é jovem, né? Tem volta e meia, tem propostas lá de fora. Cara, ele pode apostar em quem deles? Para jogar junto com o Veguete, por exemplo. Olha, essa do Alex Teixeira, né? Eu soube por você, né? Que ele já está começando a montar o Vasco com o Alex Teixeira ao lado do Verratti. Então, assim, é a posição do Alex Teixeira, ao meu ver. Porque ele, fazendo essa função ao lado do Verratti, foge um pouco também daquela questão da marcação. Tira um pouco da responsabilidade dele. E o Alex Teixeira, por já estar com uma idade avançada, cara, ele fica limitado a algumas funções do time titular do Vasco. O Alex Teixeira hoje tá claro para mim que é um jogador para compor o elenco. Por toda a história que ele já teve, o máximo respeito. O Alex Teixeira já foi um excelente jogador, um grande jogador, mas que hoje não rende mais do que rendia. Então, para esse momento, para que o Vasco tem, eu acho que pode dar certo, pode funcionar. Mas eu não descarto o Ryan. Acho que é um outro jogador que merece muita atenção, muito carinho do torcedor, que pega também muito no pé dele. É um jogador que, por várias vezes, entrou na fogueira desse time no time titular do Vasco, muitas vezes escalado de maneira equivocada, porque é um jogador de muito potencial. Eu acredito muito que o Ryan ainda vai brilhar, se não no Vasco, lá fora, na Europa. Agora, Brandão, vamos falar sobre a tua carreira. Vamos embora. Você tem quanto tempo de Rádio Transamérica? Quanto tempo cobrindo Botafogo? E por onde você passou no esporte antes de chegar lá? Bom, vamos lá começar pela primeira pergunta. Eu tenho pouco tempo de Transamérica, vou fazer 2 anos só, agora em maio, e sempre cobrindo Botafogo. Né? Eu fui convidado, né, pelo Vitor Costa, pela equipe, para cobrir o Botafogo. Tenho 15 anos de rádio, de profissão. Comecei em 2009, né? Fui convidado por um colega de faculdade a fazer parte da equipe da rádio RDC, lá de Duque de Caxias, com Marcelo Melo, que era o chefe da equipe. E gostaram do meu trabalho e fiquei lá fazendo esse teste, plantonista, repórter, a princípio só fazendo essas 2 funções. E estreiei num ano maravilhoso, né? Foi o ano do título do Hexa do Flamengo. E eu participei dessa final. Foi minha primeira final. Entendi. Participando no meu primeiro ano de profissão. Então, isso para mim, para um repórter, para um profissional, é maravilhoso, né? Depois eu fui para a Rádio Tropical, AM, lá de Nova Iguaçu. Fiquei mais 1 ano lá. Eram 2 equipes de esporte lá, de 2 chefes diferentes. Participei das 2, até chegar na Rádio Fluminense, em 2011, que foi onde eu consegui deslanchar assim, como ponta, né, repórter, com o Cláudio Neves, na época, o chefe da equipe. Passei 4 a 5 anos, aproximadamente, lá. E foi uma escola para mim, foi muito bom. Sempre cobrindo os clubes de menor investimento, em todas essas equipes.
Aí a Rádio Fluminense precisou ser arrendada, né? Não existe mais a Rádio Fluminense. E o Cláudio Neves saiu da equipe e a gente decidiu manter essa mesma equipe. Perdão, antes da rádio ser arrendada, o Cláudio Neves saiu, que não tinha mais condições de manter, né, financeiramente. E eu, com os demais profissionais da equipe, nos reunimos, eu e mais 3, e decidimos, o que vocês acham da gente ter a nossa equipe na mesma Rádio Fluminense? Eles toparam, né? Foi um pouco difícil, né? Porque a gente não tinha recursos, né, para manter, mas a gente conseguiu um acordo aí para fazer um campeonato amador, aí conseguimos, com os recursos que a gente recebia, pagar a rádio para manter a nossa equipe lá. Uhum. E aí a gente conseguiu avançar um pouco, né, profissionalmente. Eu comecei a narrar jogos, narrei futebol, narrei basquete, narrei vôlei, tudo em rádio, né? Isso é incomum da gente ver hoje em dia, né, em rádio, mas eu tive essa oportunidade até que chegou num ponto que a gente não conseguiu mais manter também, por questões financeiras, e aí a gente deixou a Rádio Fluminense, até porque ela também foi arrendada, e a gente criou a nossa web rádio. Na época, a web rádio Show de Bola. Fui lá pelo ano de 2016, 2017, e continuamos na web rádio com a mesma equipe. Algumas pessoas saíram, outras entraram, até que veio a pandemia e acabou com tudo, cara. Já estava difícil da gente manter até a web rádio. Aí a pandemia tratou de acabar com a equipe, né? Aí fiquei sem ocupação. Eu já trabalhava paralelamente em uma outra função, que não era o jornalismo, né? Já tinha um emprego. Aí, em 2018, eu me desliguei dessa empresa e fiquei como autônomo, né, trabalhando, até que surgiu essa proposta da Transamérica em 2023, que era o meu grande sonho de retornar para o rádio, sempre foi minha paixão. E fiquei muito feliz mesmo. Até hoje eu sou muito grato àquela galera lá da Transamérica que apostou no meu trabalho, viu que o meu perfil combinava com o deles, né, que é aquela galera, né, zoeira, né, jovem. Eu não sou tão jovem assim, mas eles apostaram nesse meu perfil. E, cara, estou muito feliz, realizado. O ano passado foi para mim o ano da minha vida profissional. E estamos aí. Estou de férias, nessas últimas semanas de férias aí, e ansioso para retornar logo, cara. Mas aí você foi lá no Libertadores em loco, né? Você acompanhou Fomos em loco, lá, eu e Cantarelli. É outro cara também fantástico. Preciso agradecer muito. Já agradeci ele diversas vezes, mas se não fosse por ele, eu não estaria lá. Foi uma luta ali para a gente conseguir estar lá em loco. Como é que foi antes, durante, depois da partida? Quantos dias você chegou antes? Fala tudo aí pra gente. Eu cheguei no dia da final. Chegou no dia da final. Cheguei. Eu embarquei no sábado de madrugada, por volta de 1 da manhã. Cheguei lá por volta das 5 e o Cantarelli já estava lá, né, porque ele foi antes, uns 2 ou 3 dias antes. E voltei no mesmo dia. E o comentarista não foi junto? Não, o comentarista ficou do estúdio, o Bruno Azevedo. Entendi. Fomos só eu e Cantarelli. E foi isso, né? A experiência fantástica. Passei alguns perrengues, confesso que, assim, para chegar lá, o ideal seria que a gente fosse juntos, né? Eu e Cantarelli, mas o Cantarelli foi antes, como a gente estava em hotéis diferentes, e nem eu e nem ele conhecíamos, né, a Argentina, o Monumental de Nunes. Caramba. E para a gente se encontrar foi aquela loucura, porque o Cantarelli ele chegou a um patamar de idolatria, já que já incomoda bastante, né? Incomoda não, entre aspas, né? Porque a galera tem uma paixão, uma admiração pelo trabalho do Cantarelli que às vezes atrapalha, né? E ele precisava se encontrar comigo em um determinado local fora do estádio para que a gente fosse, né? Eu não conhecia, ele já estava lá. Entendi. E aí foi aquela loucura, a galera do Botafogo, torcedor em massa lá na Argentina. Pô, Cantarelli, tira uma foto aqui, tira uma foto ali. E ele precisando se encontrar comigo, a gente conseguiu se encontrar e para voltar para a área da imprensa, aquela confusão, todo mundo querendo tirar foto,
Meu amigo, só sei que a jornada demorou a entrar, justamente por isso. Aliás, a jornada começou no horário certo. A gente começou 2 horas antes do jogo, com o Breno Monsef do estúdio, e a gente ia entrar ali meia hora depois, mais 3h30, 4 horas. A gente só foi entrar 4 e pouco ali, minutos antes da bola rolar, por essa confusão. Mas deu tudo certo, cara. Acabei fazendo algumas sonoras que não foram pro ar por conta disso. Mas deu tudo certo. Tirando isso, foi maravilhoso, uma experiência sensacional. Foi a minha primeira final de Libertadores, minha primeira partida fora do Brasil. E o pós-jogo, para mim, foi o mais especial, por incrível que pareça. Porque teve a coletiva, teve a zona mista e, assim, as coisas se encaixaram, cara, de uma certa forma, que tinha tudo para dar errado, mas que acabou dando tudo certo. Algumas questões ali de acesso, né, que a gente, por estarmos só eu e Cantarelli no estádio, a gente era o responsável por montar o equipamento, até tinha o operador lá que nos ajudou, mas a gente levou e trouxe o equipamento de volta, então era desmontagem da mesa para poder levar de volta para o Rio, e isso acabou atrapalhando um pouco, porque a coletiva ia acontecer, eu precisava descer, mas também precisava ajudar o Cantarelli, mas, cara, tudo se encaixou perfeitamente, a gente conseguiu. Quando descemos para as entrevistas, aí aconteceu, né, o inesperado, que foi a gente se esbarrar com o Arthur Jorge no corredor, ele indo para a sala de entrevista, a gente se cruzou e fomos só nós mesmo, não tinha mais ninguém. Tava ele e o Alexander Barbosa e eu e Cantarelli. Nos cruzamos e, assim, o Arthur Jorge tem uma... A gente soube nesse momento, né, da admiração do Arthur Jorge pelo Bruno Cantarelli, né, pela forma dele trabalhar, de narração. Que bom. E o Arthur Jorge viu o Cantarelli, o Portuga tem um plano. Isso pegou a gente de surpresa. Como assim, cara? Você acompanha meu trabalho? E aí o Cantarelli se emocionou, eles se abraçaram. Aí foi aquele momento de fotos e tal. E a partir dali ele foi para a sala de entrevistas. Eu consegui entrar depois de muito custo, né? Porque a coletiva já tinha começado, eu precisava fazer mais alguma coisa antes de ir para a coletiva. Consegui entrar, ainda consegui fazer a última pergunta da coletiva. O que é, né, uma vitória também para um repórter, né? Fazer uma pergunta numa final de Libertadores para ser respondida foi uma vitória pessoal minha, que eu tenho muito orgulho, diante de uma sala de imprensa que estava abarrotada e muita gente ficou sem perguntar, e eu consegui esse privilégio e, assim, foi tudo muito bom, cara. Brandão, você gostou do volume de jogo? Demais. Demais. Voltaria outras vezes? Nossa, só marcar, irmão. Deixa as tuas redes sociais. Ó, meu Instagram é RB9Brandão, para quem quiser me acompanhar meu trabalho. Só o Instagram mesmo, né? A princípio, quem sabe, aí mais para frente surge algum projeto aí. É um pensamento meu, né? Ter o meu próprio canal, mas por enquanto me acompanha lá na Transamérica, 101,3. Estou voltando já para esse fim de semana aí, para sábado e domingo. Já vou começar já fazendo jogos aí com o Botafogo, com os outros clubes também. Mas eu sou setorista do Botafogo. Quem quiser acompanhar, só sintonizar lá em 101,3 na Transamérica, na rede social também, né? Transamérica Esportes RJ. E no meu Instagram lá, quem quiser, RB9Brandão. Acompanhe e espero que gostem, né? Tiago, passa pro pessoal nas nossas redes sociais e despede. Já acabou, né, cara? Então, mais uma vez, falando em relação ao nosso Instagram e o nosso YouTube, @canal Volume de Jogo, e no TikTok, volume.d.jogo. Estamos chegando a mais de 100 mil visualizações no nosso canal e estamos aí na luta para chegar no nosso 1000 de inscritos. Então, curte, comenta e compartilha, pessoal. Nosso programa está chegando ao fim. Um abraço para todo mundo e até mais.